Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas leituras do mês de abril, mas antes de começarmos eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva, também já curtam o vídeo e também me sigam lá no Instagram se ainda não me seguem, porque eu compartilho as minhas leituras por lá também. Eu comecei o mês lendo Coração de Aço do Brandon Sanderson, que é o mesmo autor de Mistborn, então eu tava doida pra começar mais uma série do autor. Esse daqui é o primeiro da série Executores, mas é uma trilogia. Essa história é uma ficção científica, pois nesse mundo, depois da chegada de uma estrela de fogo chamada Calamidade, algumas pessoas passaram misteriosamente a ter superpoderes. E isso é um dos mistérios da trilogia, porque ninguém sabe dizer ao certo como isso aconteceu. As pessoas com esses poderes são os épicos e eles não são super-heróis, pelo contrário, eles são super vilões, e por eles serem muito poderosos, eles acabam também meio que comandando as cidades. E aqui a cidade no qual a história se passa é a Nova Chicago, e quem está no comando ali é o Coração de Aço. E daí nós temos um protagonista no livro que é o David, que busca vingança contra o Coração de Aço porque ele matou o pai dele e ele foi a única pessoa que viu o Coração de Aço sangrar. Então ele sabe que ele tem uma fraqueza e a partir disso ele vai colocar um plano em ação. Outra coisa também é que outros personagens vão surgir aqui na história para fazer parte desse plano, e os personagens são muito interessantes também e acabam sendo também muito importantes para o que vai acontecer. E esse livro é um livro com muita ação, com muita estratégia. Conforme o plano vai sendo desenvolvido, os personagens enfrentam vários perigos porque eles estão arriscando tudo. Eles apostam todas as fichas no David, e a ação do livro é aquela ação de tiro, porrada e bomba. Tem muitas explosões aqui. Eu me senti assistindo um filme de ação muito explosivo. E o David, durante toda a sua vida, ele estudou os épicos, estudou quem são eles, quais são os poderes deles, as fraquezas deles. Então é muito legal quando ele para contar essas coisas que ele sabe, e nós também acabamos conhecendo melhor sobre esses superpoderes, como que eles funcionam, e eu achei essas partes bem interessantes. O livro também traz algumas revelações aqui pro final, algumas reviravoltas bem legais. Você chega no final do livro muito animado pro que pode acontecer aí pro próximo livro, principalmente a respeito de uma personagem em específico. Sério, gente, eu fiquei muito animada assim no final do livro, tanto que eu já quero ler esse mês mesmo o segundo livro. Depois eu li A Devolvida, que eu recebi em parceria com a Fara Editorial. Esse livro é de uma autora italiana e ele nos conta a história de uma menina adotada que está sendo devolvida para sua família biológica. E daí nós acompanhamos aqui seus sentimentos e dúvidas em relação a isso, sentimentos de abandono, porque ela não conhece a sua história, ela não sabe por que ela foi adotada e ela não sabe também por que agora ela está sendo devolvida. E ao mesmo tempo que a gente vai descobrindo isso, nós vamos vendo também as adaptações que ela passa a ter nessa nova família, porque ela cresceu em uma família mais rica, então ela sempre teve muitos privilégios, e agora na sua família biológica ela descobre que tem irmãos e ela passa a dividir muitas coisas e acaba tendo uma vida muito diferente porque eles são mais pobres. Ele é um livro muito tocante que faz você refletir sobre muitas coisas. Tem alguns temas assim que ele aborda aqui também que te chocam. Então ele acaba sendo um drama de família muito interessante. Ele é um livro muito rapidinho de ler também, porque ele é bem fininho. E eu não vou me estender muito falando sobre ele, porque já tem uma resenha aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem. E a Faro me contou que a autora está escrevendo uma continuação para esse livro, e eu fiquei muito animada, porque como o livro é curtinho, parece que falta algumas coisas, parece que a gente quer saber mais sobre essa personagem, ela e a irmã dela. Eu senti falta de saber mais coisas, então eu quero encontrar isso na continuação. Daí eu dei continuidade em uma série que estava empacada aqui faz tempo, que é a Saga da Conquistadora, e li o segundo livro, que é Dona do Poder, da Kirsten White. Ele é a continuação de Filha das Trevas, e mais uma vez a autora me hipnotizou com essa escrita mágica, que eu li esse livro, gente, não vi
via o tempo passar e quando eu vi eu já tinha terminado o livro. E eu acabei gostando muito mais desse segundo do que o primeiro livro. Eu achei a história mais madura aqui, até porque os personagens estão mais maduros também. No primeiro livro parece que o que acontece ali é meio que um drama deles na adolescência e tal, conta a história dele desde quando eles foram levados para a corte otomana, e aqui já passou um tempo, né? E daí você percebe uma mudança muito mais interessante na personalidade dos personagens. Eu senti uma evolução muito grande nesse segundo livro, principalmente a respeito do Radu. Ele era um personagem que no primeiro livro eu não ligava muito pra ele, e nesse segundo livro aqui eu criei uma afeição muito grande por esse personagem. Eu gostei muito mais dele do que da Lada, até porque tem uma outra personagem secundária ao lado dele, que é a Nazira, que eu gostei muito de acompanhar. Ela é uma personagem que rouba a cena e eu gostei muito dela. Os dois personagens foram os meus personagens favoritos e eu até me pegava muito aflita durante a leitura de que alguma coisa poderia acontecer, porque eles estavam arriscando algo ali e eu tava assim, ó, com medo de que alguma coisa acontecesse com ela. Então, por isso que a leitura me prendeu bastante nessas partes. E sobre a Lada, a gente começa a ver aqui alguns reflexos de quem ela vai se tornar. Então, eu acho que o livro meio que focou mais no Radu mesmo aqui, para daí no terceiro livro nós vermos a Lada Empaladora. Então, aqui nós só temos uma faísca disso, mas já começa assim indícios de que vai ser uma personagem que vai te impactar bastante. Vale muito a pena vocês continuarem a trilogia caso vocês não tenham gostado tanto do primeiro livro, porque como eu falei pra vocês, aqui houve uma mudança muito satisfatória a respeito do drama entre os personagens. Tenho certeza que você vai gostar muito desse segundo livro e aguardem, porque em breve vai sair um vídeo aqui no canal falando da saga da Conquistadora, porque o terceiro livro e continuação foi o primeiro livro que eu li nesse mês de maio, então eu já li, já terminei. Tô gravando esse vídeo atrasada, porque eu já gravei também o vídeo da trilogia pra vocês, então nos próximos dias vai sair esse vídeo e vocês vão saber a minha opinião sobre a saga inteira e vou tentar convencer vocês a lerem. Eu recebi uma HQ da editora Intrínseca chamado Coragem. Olha, gente, ela é bem legalzinha e é uma história infanto-juvenil que eu recomendo muito para vocês presentearem uma criança em torno dos 10 anos, mais ou menos. Aqui nós temos uma menina que começa a ter uma dor de barriga e isso leva ela a ter vômitos, e daí o vômito acaba sendo o maior problema na vida dela. Ela meio que cria uma fobia de vômito. Só de pensar na palavra, por exemplo, ela já fica apavorada, e isso passa a ficar relacionado com o cotidiano dela, porque toda vez que ela acaba ficando meio que nervosa com alguma coisa, momentos de tensão, momentos de nervoso, dá ânsias de vômito pro desespero dela, já que ela morre de medo disso. Ele aborda os medos de uma adolescente de uma forma muito natural e muito real. A personagem vai ter que aprender a lidar com isso, a lidar com essas situações para ela parar de ter ânsias de vômito. Então ele acaba sendo um livro bem educativo também, e as ilustrações, gente, são bem fofinhas e bem divertidas. Eu também li Aos Perdidos com Amor, que era um livro que eu tinha aqui há bastante tempo e eu não sei por que eu não tinha lido esse livro maravilhoso ainda. Ele é um livro de romance e é um romance que acontece de uma forma bem inusitada. Nós temos dois personagens e o livro vai alternando os capítulos entre o ponto de vista deles. O Declan está fazendo serviço comunitário em um cemitério e daí um dia ele vê em um túmulo uma carta e ele resolve ler essa carta e ele acaba se identificando muito com o conteúdo dessa carta e ele acaba deixando uma resposta para essa carta. A dona da carta é a Juliet. Ela escreve cartas para sua falecida mãe, porque ela tinha esse costume de trocar cartas com a mãe, porque a mãe era fotógrafa e vivia viajando. Então depois da morte dela, ela continuou a escrever essas cartas e deixar lá no túmulo.
e-mail, mas ela não imaginava que alguém iria responder a carta dela. E daí quando ela vê essa resposta, ela acaba deixando outra e por aí começa a comunicação entre esses dois personagens. Mesmo eles se conhecendo de uma forma estranha, os dois acabam se identificando muito um com o outro, principalmente em relação ao luto que eles estão passando, porque o Declan também perdeu alguém muito querido, a irmãzinha dele também morreu faz pouco tempo, e ele é uma pessoa que não se abre sobre esses sentimentos, ele não conversa com ninguém sobre isso, e ele passa então a se abrir mais nessas conversas com a Juliet. Até quando nós conhecemos ele no dia a dia, ele aparenta ser uma pessoa muito fechada e misteriosa, e as pessoas acabam tendo uma impressão errada sobre ele. Então nós, leitores, acabamos conhecendo melhor o Declan através dessas conversas anônimas com a Juliet. E a Juliet também está tendo dificuldades em enxergar o seu futuro, porque ela sempre seguiu os passos da mãe na fotografia e agora ela meio que se sente perdida. A fotografia é muito importante para ela, mas é algo também que sempre foi uma grande pressão na vida dela por a mãe dela ser muito boa nisso. Eu encontrei tudo que eu queria aqui, ainda encontrei uma história muito bem elaborada, de uma forma bem diferente também. Eu sempre me comovo muito com livros que falam sobre o luto, sobre você perder alguém querido e os personagens estarem tentando superar isso. São dramas que normalmente acabam entrando para os meus favoritos. E o livro também deixa muito aquela tensão do que pode acontecer quando os dois descobrirem quem eles são, o que vai acontecer quando eles saírem do anonimato. E apesar do livro trazer uma história mais densa e mais profunda, o livro é muito gostoso de ler, você lê ele bem rapidinho e você aproveita bastante tudo e acaba sendo uma história muito fofa também. Eu recomendo muito esse livro e eu sei que tem uma continuação, na verdade é um spin-off, né, do livro com um outro personagem daqui, um personagem secundário, que eu gostei bastante dele, então eu tô bem interessada em conhecer a história dele também. Depois, gente, eu li Recursão. Eu tava muito animada para ler esse livro e ele atendeu todas as minhas expectativas, porque eu amei demais o livro e eu fiquei doida lendo ele. Nesse livro nós temos dois personagens. O Barry é policial em Nova York e ele acaba recebendo um chamado de uma mulher que tá querendo se jogar de um prédio, e chegando lá a mulher conta que ela tem aquela síndrome da falsa memória, que é uma doença que tá se espalhando por aí. Essa doença faz com que as pessoas tenham memórias de uma outra vida que elas não tiveram. Isso faz com que elas fiquem muito confusas a respeito de quem elas são, a respeito da vida verdadeira delas. E a outra personagem da história é a neurocirurgiã Helena. Ela tá criando uma tecnologia que vai ajudar pessoas com Alzheimer, pois a mãe dela tem a doença e ela quer encontrar alguma forma para que ela tenha de volta as suas memórias. Entretanto, a narrativa dos dois personagens acontecem em tempos diferentes. Essa história da Helena acontece anos antes dessa narrativa do Barry, então nós já começamos a associar que essa síndrome da falsa memória tem a ver com a pesquisa da Helena. E ao longo do livro nós vamos conectando essas duas narrativas, nós vamos encaixando vários acontecimentos que vão sendo mostrados aqui e acaba sendo tudo muito misterioso até certa parte, que explica melhor o que está acontecendo, e você começa a formular um monte de teorias, você fica bem doido encaixando todas as peças, você fica pilhado durante essa leitura. Então é um livro que te envolve bastante. Eu me senti muito envolvida durante todo o livro. Então ele é um livro de ficção científica sobre as memórias e outras coisas que vocês vão descobrir aqui depois. Tem uma resenha aqui no canal sobre esse livro também, vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem. Depois, gente, eu li pelo Kindle Unlimited um livro nacional que é O Peso do Pássaro Morto, e ele é um livro em forma de versos com poucas páginas. Eu li ele em 1h30. O livro conta a história de uma mulher desde os seus 8 anos de idade até o final da sua vida, e os capítulos vão pulando alguns anos. Parece ser um livro simples quando você começa a ler, mas a profundidade da história é inacreditável. Você consegue ser tocado e comovido
comovido pela história dessa personagem de uma forma que você não esperava. Importante salientar que o livro tem cenas de estupro, então o livro pode gerar gatilhos para alguém que vai ler sem saber disso. Eu acho importante avisar sobre isso. E a história então vai se aprofundando na questão de como um grande trauma vai mudar a vida de uma pessoa. Você já começa a ter uma noção do quão pesado vai ser esse livro, da carga emocional que ele vai trazer. Além disso, o livro também fala sobre solidão e parece que ele tem várias camadas que o leitor vai se impactando cada vez mais a cada verso. Eu achei o livro bem semelhante com o livro Daqui para Baixo, que também é escrito em forma de versos, mas ao mesmo tempo ele traz uma história mais complexa. Então, se você gostou daquele livro, vocês precisam conhecer esse livro também. É uma leitura mais rápida e dinâmica, mas que traz coisas importantes entre esses versos. Então foi uma leitura bem diferente que vale a pena vocês conferirem. Se você é assinante do Kindle Unlimited, dê uma conferida por lá. Depois, gente, eu li Fazendo Meu Filme 4, Fanny em Busca do Final Feliz. Esse livro aqui estava pausado na minha estante porque eu tinha começado a ler ele no último dia do ano, na véspera de Ano Novo, e não consegui concluir ele. E daí, em janeiro, eu comecei o desafio de 20 livros em 20 dias. E essa leitura ficou meio que esquecida aqui, mas agora finalmente eu finalizei a série Fazendo Meu Filme, que foi uma série que eu gostei bastante. E eu acabei gostando muito do final, de como a série terminou. Eu só achei ele meio enrolado em algumas partes, como vocês podem ver, o livro é muito grande. E os personagens contam muitas histórias sobre o que aconteceu com eles durante esses 5 anos, porque o livro começa dando um pulo no tempo de 5 anos após o acontecimento do terceiro livro, e daí os personagens passam a contar o que aconteceu com eles durante esse tempo. E eu tava mais interessada em saber sobre a história do presente, porque tem um acontecimento que a gente fica esperando ser concluído aqui no final, e eu tava mais interessada nisso. E daí nós chegamos na parte final do livro e eu fiquei muito feliz da forma que tudo aconteceu. E a Fanny continua com os dramalhões dela a respeito do romance, mesmo ela sendo uma personagem mais madura aqui, porque a personagem já é adulta nesse quarto livro, ela tá se encaminhando pro seu final feliz, e daí quando só falta resolver ali a questão do romance, ela continua sendo a rainha do drama, mas eu adoro isso nela, é uma característica da personagem, e a autora não ia tirar isso dela aqui na conclusão, porque como o romance é meio que uma comédia romântica, sempre tem que ter algumas coisinhas ali pra atrapalhar para que eles fiquem juntos. E eu acho isso muito legal, gente. É um romance bem divertido. Nós temos uma personagem muito divertida, então eu adorei como a série foi concluída. E agora eu quero ler a outra série da Paula Pimenta, que é Minha Vida Fora de Série. Então tô bem animada para conhecer a outra série, porque vocês falaram que se eu gostei desse, eu vou gostar muito do outro. E eu li também A Convenção das Aves, que é o 5º livro da série Do Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, e eu estou adorando a forma que o autor está conduzindo a série. Eu já tinha gostado muito do 4º livro, porque eu acabei me surpreendendo muito com o que o autor trouxe nessa continuação que a gente não estava esperando, porque era para ser uma trilogia. E daí eu tava meio estranhando, né, o que ele ia continuar. E daí eu gostei muito da história que ele quis trazer nessas continuações. E aqui nesse 5º livro nós temos uma personagem nova, que eu acabei gostando muito dela, e por ela ser uma peculiar nova também, ela precisa descobrir muitas coisas a respeito dela. Tem um grande mistério aqui no livro, tem também uma profecia que envolve ela, que tá todo mundo tentando desvendar, tá todo mundo tentando descobrir mais sobre essa personagem, e eu achei essa trama muito interessante. E além dessa personagem, nós também temos outros mistérios que os personagens também estão indo atrás de descobrir. Algumas coisas já foram reveladas aqui,
mas daí surgiram outras coisas que ficaram aquele gancho, sabe? Um baita gancho pro próximo livro. E o tempo todo, é claro, eles estão correndo um grande perigo. E isso é muito legal, porque daí torna a leitura frenética, parece que eles não têm paz em nenhum momento. Então eu gostei muito desse livro também. O problema é que ele é muito curtinho. Olha, gente, ele é o menor livro da série e eu acabei sentindo falta de algumas coisas. Acabou sendo mais um livro transitório pro próximo, por ele ser muito curtinho. Ele podia ter desenvolvido mais coisas aqui. Daí a gente só fica com um gostinho do que teremos pro final. E daí, gente, eu li o meu livro favorito da vida, que foi Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Esse foi o livro que nós lemos no Clube de Leitura de Clássicos. Nesse mês de maio, nós estamos lendo Mulherzinhas, então se você acha que ainda dá tempo de ler o livro, porque a leitura vai até o final do mês, tem o link do grupo aqui na caixa de descrição para vocês entrarem. E Jane Eyre acabou sendo a minha melhor leitura do mês. Eu amei demais esse livro. Ele foi um livro muito bem escrito, com uma história bem envolvente que mistura várias coisas. Sem contar a personagem, ela foi uma personagem que me comoveu muito. Ver o que acontece com ela ao longo de todos esses anos faz com que você se afeiçoe muito a ela. Eu adorei acompanhar a trajetória da Jane Eyre. O livro parece ser simples, porque a proposta dele é nos mostrar a vida dessa personagem, Jane Eyre, que é uma menina órfã, e acompanharmos a vida dela, então, desde quando ela tem 10 anos de idade. Não vou dar mais detalhes sobre a história do livro, porque tem um vídeo aqui no canal muito completo sobre tudo, sobre como foi a minha leitura, sobre o que o livro se trata, vai estar aqui nos cards. Mas eu digo pra vocês que eu amei muito esse livro porque ele me trouxe um sentimento diferente durante a leitura. Mesmo ele sendo um livro clássico, eu não achei nenhuma parte descritiva ou cansativa, eu tava envolvida em tudo. Eu achei a escrita da autora magnífica. E a história é tão envolvente que você lê 700 páginas querendo ler mais ainda. E você vai encontrar de tudo nesse livro, gente. Ele tem drama, tem comédia, tem romance, tem terror e mistério. É um livro completo, gente. Vocês vão me ver falando muito sobre ele aqui no canal. Então, se eu ainda não convenci vocês a lerem, assistam o vídeo, porque em algum momento eu vou convencer vocês a darem uma chance a Jane Eyre, porque a leitura vale muito a pena. E eu fiquei muito feliz que a maioria de vocês já leram comigo na leitura conjunta. Daí, gente, eu li a conclusão das Crônicas da Quase Noite, que é Dark Dawn, As Cinzas da República. Então eu não posso dar muitos detalhes sobre a história, porque muita coisa aconteceu até chegarmos nesse terceiro livro. Mas eu vou adiantando aqui pra vocês que eu acabei me decepcionando com essa conclusão. O segundo livro da trilogia acabou sendo o meu favorito. E aqui, gente, apesar de eu ter adorado a trajetória da personagem, a trama que foi trazida aqui a respeito de quem ela é, teve ainda algumas coisas que eu acabei não gostando no final. A principal de todas eu acho que foi o romance, porque até o segundo livro o romance não era tão relevante para a história, e aqui no terceiro ele acabou ocupando muito a maior parte do livro. E o livro tem muitas cenas de sexo que acabaram até sendo repetitivas, e o autor também quis criar um triângulo amoroso, então eu acabei não gostando dessas partes. Eu queria mais saber sobre a personagem, sobre esse universo, sobre a fantasia da série. E o final dele, eu esperava um final mais sombrio, um final mais melancólico, mas daí o autor usou algumas artimanhas que fez com que as coisas se tornassem mais fáceis e acabou meio que se desviando desse caminho que eu tava esperando. Então acabou sendo um livro mediano comparado aos outros dois que eu favoritei muito. Eu explico melhor sobre esse final num vídeo que eu fiz aqui no canal falando sobre a trilogia. Se você ainda não começou a ler ela, vejam o vídeo também, porque eu falo sobre todos os livros sem spoiler, falando da trilogia num geral, sobre o que eu achei dela e por que vocês devem ler ela. E eu explico lá então por que eu gosto da trilogia, principalmente por que eu gosto tanto dessa personagem que é a Mia Corvelli. E por fim, gente, eu dei continuidade à minha
releitura das Crônicas de Nárnia e eu reli quarta história, que é O Príncipe Caspian, e esse foi o livro que eu mais gostei na primeira vez que eu li e continuou sendo meu favorito até agora na releitura. Nessa crônica nós temos o retorno da Susana, do Pedro, da Lúcia e do Edmundo, mas eles acabam encontrando uma Nárnia bem diferente do que eles lembravam, e para restaurar a antiga Nárnia eles foram chamados para lutar uma guerra ao lado do Príncipe Caspian, que é o novo rei escolhido pelos antigos narnianos. Além dessa história que o livro trouxe, eu gostei bastante também dos novos personagens. Nós temos um anão que ele não acredita nessa história dos grandes reis e das grandes rainhas, ele não acredita no Aslan, e daí é muito legal ver ele descobrindo essas coisas. Nós temos também o Hip Chip, que é um rato muito destemido, e a honra dele como grande espadachim acaba fazendo com que ele seja um personagem muito legal, que você acaba se afeiçoando muito a ele. E temos o príncipe, né, que sempre foi fascinado pelas histórias de Nárnia e de repente ele se vê ali como o escolhido para trazer a Nárnia de volta, a Nárnia que era antes. Ele era um menino que passa a ser um grande líder e eu adoro histórias assim. Então, gente, o livro foi 5 estrelas e até agora ele tá sendo o meu favorito. No mês de maio eu vou ler então A Viagem do Peregrino da Alvorada, que é o 5º livro. E é isso, gente, essas foram as minhas leituras do mês de abril. Me conte nos comentários se você já leu algum desses livros ou ficou interessado em ler algum deles. Lembrando que se você for comprar algum desses livros, tem os links aqui na caixa de descrição. Tem link de promoção e cupom de desconto que às vezes eu coloco aqui também para vocês usarem os links do canal, que vocês ajudam bastante. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!